Jesus. Opa. Paz do Senhor, povo abençoado. Opa. Não, pode responder. Tipo, vamos iniciar. Ô, Jaque, desculpa. Eu vou fazer umas perguntas aqui. Se eles puderem responder, você vai importar? Não, pode ir. Paz do Senhor, gente. Que bom estar aqui nessa live. Opa. Espera. Ah, tá me ouvindo? O telefone caiu tudo aqui. Que bom estar aqui com vocês nessa live. Muito tempo que eu não vejo a Jaque pessoalmente. A Mari tá ali. Abraço, Mari. É que a Hortência, que tem aqui a Hortência lá da igreja, ô Jaque? Hortência. Rapaz, Hortência, eu vi ela tem uns meses atrás. Que bom ver os irmãos aqui que servimos a Deus por muito tempo juntos. Para quem não me conhece, meu nome é o Anderson. Eu sou um dos pastores da Igreja Catedral de Adoração em Nova York. A nossa igreja está em Mount Vernon. Sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, o nome dela é Liliane. Tenho um filho lindo, que é o Joshua. O Joshua, ele tem 1 ano e meio, ó, 1 ano e meio. Está com 2 anos agora, fez 2 anos hoje. Pensa um menino que gosta de violão. Tudo dele funciona com música. E eu estou aqui do meu lado também, com o primeiro livro que eu escrevi. O meu primeiro livro que eu escrevi, o livro Além do Caos, não é um livro de autoajuda, é um livro com a teologia prática, onde que está sendo exposto os Salmos 93. E esse livro eu estou tratando que no meio do caos que a vida nos leva, tem caos que o próprio Deus nos leva e tem caos que é o destino que a vida nos leva, mas toda circunstância, Deus, ele está no controle, no governo absoluto desse caos. Agora, Jaque, o seguinte, você faz sorteio aqui no meio das irmãs, você faz alguma coisa assim, Jaque, ou não? Faz. Então, esse livro eu vou enviar para você estar sorteando. Beleza? Então, eu tô com a responsabilidade hoje de trazer uma palavra. Não, você pode me responder, porque o que você me respondeu, eu sinto que eu estou numa comunidade, sabe, de pessoas. Amém, gente, que bom. Agora, uma pergunta aqui, eu não... Quem de vocês que estão aqui, que são pais, que são aqui a mamãe, que tem filho aqui, todos vocês têm filho? Todos vocês têm filho? Quem aqui tem filho? Todas Pode nós falar. temos, quer dizer, pelo menos eu tenho. Tem Já sou filho? avó, tenho Já filhos e netos. filho, neto, Eu quem tenho mais filho aí e neto. Eu tem Eu filho? tenho tenho. filho e neto. O meu faz Filho, 30 anos amanhã. Aleluia. meu Deus, glória a Deus. Eu tenho 2 crianças atípicas, umas bênçãos. Que maravilha, gente. Olha só, porque eu fiz essa pergunta, se vocês têm filho. Eu estou no processo de educar filho agora. Meu filho está com 2 anos, está fazendo hoje. E uma das coisas difíceis de educar filho na educação é a correção. Sim ou não? Corrigir é difícil. Corrigir filho é difícil. A gente está corrigindo alguém que a gente ama, que a gente gosta. Eu falo, assim, nesse processo que eu estou iniciando de educar filho, eu digo que quando eu preciso corrigir o meu filho de 2 aninhos, eu sinto mais dor do que ele só de ver aquele semblante triste dele. Mas eu descubro que o quê? Quando eu amo, por meu amor por meu filho, eu não faço tudo o que ele quer. É preciso ele fazer o que eu quero. O que ele quer tem momento que não vai ser bom para ele, que ele precisa de alguém que tem a soberania sobre a vida dele, por esse alguém dá para ele o que ele precisa, sabe? E quando eu olho para minha vida, para tua vida que está aí, a nossa vida também é assim. Tem momento que Deus não vai fazer o que você quer. Tem momento que o que eu quero não é o bom para mim. Tem momento que o que eu almejo não é o suficiente para mim. Porém, quando eu conheço Deus e eu conheço a minha fé estabelecida nele, o que ele quer é o melhor para mim. E com tudo que eu falar aqui nessa noite, por favor, não esqueça dessa palavra. Jesus,
ele tem sempre o melhor para você. Jesus oferece mais do que você precisa. Ou melhor, Jesus oferece mais do que você pede. Ele te oferece o que você precisa. Eu vou até consertar essa frase. Jesus já nos deu mais do que nós pedimos. Ele já nos deu o que nós precisamos. E se você que está aí do outro lado, puder abrir a Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Estão aí? Meu telefone, meu computador apagou aqui. Você está aí? Livro de Atos dos Apóstolos 3. Quem encontrou? Atos 3. Eu vou ler somente o verso 4, que diz assim. Posso ler? Diz assim: fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então, Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente aos seus pés e tornozelo do homem ficaram são. E ele, dando um salto, colocou-se em pé, então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao ouvir andando e louvando a Deus, reconheceu e com o mesmo que sentava pedindo esmola à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Somente até aqui. Esse texto que eu li é um texto que é muito conhecido por nós no livro de Atos, capítulo o Atos dos Apóstolos, verso 3. Esse livro de Atos está sendo o primeiro milagre que está acontecendo pós Jesus ter sido morto, sendo crucificado, ressuscitado e levado ao céu. Está sendo o primeiro milagre que está acontecendo através daqueles homens que passaram por um seminário intensivo com Jesus durante 3 anos que Jesus peregrinou por essa terra. E esse evento vai acontecer logo após também da descida do Espírito Santo, que esses homens eles foram revestidos de poder, de autoridade. Pedro e João, eles foram fazer algo rotineiro que um judeu fazia no mundo antigo, que era ir orar no templo. O templo não era já o templo, esse templo não era o templo construído por Salomão, esse templo, ele era o templo construído por Herodes, era um templo luxuoso, e esse templo havia diversas entradas, tinha entradas dos homens, entradas das mulheres, tinha várias entradas, e cada entrada tinha um nome. E o texto vai narrar sobre a história desse homem que estava na porta chamada Formosa. Essa porta, alguns estudiosos vão dizer que era porque era uma porta, além de ser muito bonita, era uma das maiores portas que havia e aonde que a maior transição de pessoas estava. Eles dizem que isso pode ser maior transição de pessoas porque até hoje, na nossa cultura de hoje, quando você vê que tem alguém pedindo dinheiro, ele não está em local que não tem movimento. Ele está em local que tem o quê? Bastante movimento. E nesse dia, ou melhor, outra coisa, tinha 3 momentos de oração. Tinha o primeiro de oração às 9 da manhã, a meio-dia e às 3 da tarde. A oração das 3 da tarde eram as orações onde que eles também oferecia o seu sacrifício para o subsacerdote para fazer
apreensão de pecado. Eles ofereciam, bem provável, no sacrifício, na oração, 3 horas da tarde, e também, esse texto, é bem provável que isso aconteceu, foi no período das 3 horas da tarde. Ah, esse aleijado que tinha essa deficiência, ele estava na Porta Formosa, pedindo esmola, e isso era uma situação rotineira, que todos os dias ele ia para esse local, alguém colocava esse homem, naquele local para ele pedir esmola. E mais, a pessoa que portava uma deficiência física no mundo antigo, ele não poderia entrar no templo, ele não poderia fazer as suas orações, ele não poderia, nessa época, já havia sinagoga, ele também não poderia ir na sinagoga, ler a leitura da lei, ele não poderia participar de nenhum evento religioso e tampouco a família dele era considerada uma família de pecador, que Deus estava punindo alguém que havia pecado naquela família, e essa cobrança do pecado estava sendo através desse que portava uma doença. Esse sujeito aqui do texto que nós lemos em Atos capítulo 3, é bem provável que ele tinha entre 40 anos de idade. Esse homem, ele estava numa situação que o que ele precisava, o que ele achou que ele precisava era de alguém que poderia alimentar a necessidade dele momentânea. Alguém que poderia alimentar o que ele precisava físico, que era o quê? O dinheiro para ele comprar alimento, para ele sobreviver. Porque, além de tudo, dele ser considerado pecador, ele não poderia entrar no templo para fazer suas orações, petições, para fazer suas orações, para fazer seu sacrifício. Ele dependia de ajuda de outros, e a sua família era considerada uma família de pecador, porque alguém havia pecado, e por ter pecado, Deus estava cobrando, estava punindo essa família através dessa pessoa que era tipo que portava a deficiência. Agora no texto a gente vai ver que esse sujeito que estava na porta do templo chamado Formosa, ele permanecia lá fazendo pedido para quem passava esmola, dinheiro, a moeda da época. Até que entra Pedro e João, eles vão subindo para fazer as suas orações. Como eu já disse lá no início, lá atrás, eles, como judeu, por mais que eles eram já judeu, que seguia Cristo, discípulo de Jesus, cristão, ele era judeu, e a prática do judeu, eles iam para o templo orar. Pedro foi para o templo orar. Mas quando Pedro estava indo orar, ele encontra com esse homem que portava essa deficiência que alguém colocou para pedir esmola. E esse homem pede Pedro e João esmola, pede Pedro e João o que ele pensou que para ele era o que ele precisava, o que ele pensou que para ele ia saciar a necessidade dele, o que ele não esperava, que naquele dia, que naquela hora, ele estava encontrando com uma pessoa que o que tinha para ele não ia somente a saciar a necessidade dele momentânea, ia mudar a vida dele para sempre, ia transformar a vida dele eterna, ia dar um destino real para a vida dele. O que ele queria era alguém que dava para ele prata e ouro, mas ele encontrou alguém que conhecia Jesus, alguém que tinha relacionamento com Jesus, alguém que andou com Jesus, alguém que foi revestido de poder de Jesus. E esse alguém que foi revestido de poder, que vem de Jesus, ele tem autoridade para dizer só, olha só, o que você precisa momentâneo eu não tenho, o que você precisa, o que vai acabar amanhã, para você eu não tenho, mas eu tenho algo para você que é eterno, que transforma a sua vida
para sempre. Por isso que eu glorifico e exalto meu Deus. Sabe por quê, gente? Porque, olha, se você tem Cristo na sua vida, você pode estar passando uma escassez aqui na terra, pode estar passando uma situação difícil aqui nesse momento, mas saiba de uma coisa: se você tem Cristo, você é mais rico do Elon Musk. Sabe por quê? Porque se você tem Cristo, você tem poder, tem autoridade que transforma a nação, transforma a cidade. Quem tem Jesus tem o poder que transforma onde que ele está. Jesus oferece muito mais do que pedimos, ele oferece o que precisamos. Ele não recebeu o que ele pedia, ele recebeu o que fazia parte, que somente Deus poderia fazer, era de um homem que nasceu com uma deficiência física, poder voltar e andar. No início, quando eu comecei a ministrar, a conversar, a falar com os irmãos, eu falei algo dos pais, sim ou não? Os pais fazem o que pro filho? Alguém pode lembrar aí? Pode repetir comigo? O pai educa. Mas além do pai educar, o pai faz o que pro filho? O pai não faz o que o filho quer. O pai faz o que ele sabe que é bom pro filho. Sabe por quê? O filho não sabe pedir o que é bom para ele. O meu filho tá com 2 anos. Vocês que já passaram por essa parte da vida de educar a criança, uma criança, quando ele vai no supermercado, ele sai querendo tudo, sim ou não? A criança sai querendo tudo que vem pela frente. Mas o pai, que sabe o que é bom para o filho, que o pai fala, isso não é bom para você e não dá. Assim estava aquele aleijado. O aleijado, ele estava na porta do templo, na porta formosa, aonde que passava milhares de pessoas para fazer as suas orações, para fazer os seus sacrifícios. Ele estava pedindo prata, pedindo ouro, ele estava pedindo algo que poderia saciar a sua necessidade física. Porém, ele mesmo, ele sem saber o que ele estava pedindo, veio 2 homens que ele tinha a autoridade de Jesus, que eles tinham andado com Jesus, eles conheciam Jesus, estava realizando o primeiro milagre, não por Jesus, mas através do nome de Jesus. O primeiro milagre que aconteceu, que Deus usou homens, não por Jesus, mas através do nome de Jesus, foi aqui. Esse coxo, ele pedia esmola, mas ele encontra com homens que eram representantes de Jesus, que andou com Jesus, cheio do Espírito Santo de Jesus, fala assim: olha, o que você acha que você quer, eu não tenho, e isso aí para você não vai servir para o seu amanhã, serve para hoje, mas o que eu tenho para você transforma a sua vida para sempre. Quem tem Jesus tem o poder, tem a autoridade, tem o poder que transforma a vida do outro para sempre. Eu não quero saber, irmãos, o tanto de dinheiro que você tem na sua conta, mas olha, o que eu quero saber é se você realmente tem Jesus na sua vida, se você tem Jesus na sua casa, porque Jesus, aonde ele chega, o ambiente muda, o coxo, ele anda, o lar é transformado. Quem tem Jesus tem o poder e a autoridade de mudar a vida do outro para sempre. Olha só, os irmãos que estão aqui, já viu uma pessoa, quando está, uma pessoa que está endemoniada? Os irmãos já viram? Já expulsou demônio? Já expulsou pessoas que estão com espírito imundo de libertação? Você pode fazer qualquer coisa, qualquer nome. Qualquer coisa, qualquer nome que você falar, o demônio sai, liberta? Aquela vida é liberta? O que liberta aquela vida? Por favor, pode me responder. Em nome de Jesus. Yes, o nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta. Por qual motivo que o nome de Jesus liberta? Porque tem poder. Porque tem poder. Yes, tá certo? O nome de Jesus tem poder. Nós sabemos que é o nome de poder. Agora, outra pergunta eu vou fazer. Por qual motivo que nós temos autoridade no nome de Jesus? O nome dele tem poder. Eu explicar você um negócio. Na cultura do mundo antigo, quando eu conheço alguém e essa pessoa não está presente e eu invoco o nome dela, é sinal que ela está presente e está realizando aquele operar.
Exemplo disso. Quando você já precisou comprar alguma coisa, um imóvel, um carro, uma casa, você precisou de um avalista? Sim. Sabe com o avalista? Quando precisa de um avalista, o que que o avalista faz? Ele vai dar para você um nome, o seu nome vai estar por detrás, o avalista vai estar na frente te representando, porque o seu crédito não é bom o suficiente para adquirir aquele bem. O avalista, ele conhece você tanto que ele fala assim, olha, pode usar o quê? Meu nome. Quando eu conheço Jesus, quando eu estou falando que há poder no nome de Jesus, ele está representando que ele está presente, que eu conheço ele tanto que ele fala assim, ó, você tem o poder de usar o meu nome. Eu somente sou portador que conheço Jesus, mas quem está operando é ele, quem está fazendo é ele, quem está produzindo é ele, querido. Então, por favor, em toda circunstância da sua vida, use o nome de Jesus. E Jesus, ele tem para mim, para você, não o que eu quero. Ele já nos deu o que eu e você precisa. Eu não sei qual que vai ser o futuro da sua vida. Eu não sei qual que vai ser a caminhada que você está passando, o que você está enfrentando, mas, por favor, não se esqueça que o nome de Jesus, ele é poderoso para transformar uma casa, uma nação, uma cidade. Ele transforma o ambiente. Há poder no nome de Jesus. Pedro e João não tinham o que aqueles homens precisavam. Pedro e João não tinham o que aquele homem queria. Pedro e João não tinham o que aquele homem almejava. Pedro e João não tinham o que aquele homem, ele queria momentaneamente, mas ele tinha o que transformou a vida dele para sempre, que é, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho aquilo que vai saciar sua necessidade momentânea, mas eu tenho aquilo que vai transformar a sua vida para sempre, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Aleluia. 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 Agora espera aí. Por qual motivo que Pedro fala em nome de Jesus, o Nazareno? Aí tem uma pergunta a fazer para o texto. Olha, Pedro dá referência de Jesus, quem que ele é, e quando está dizendo Nazaré, ele está dizendo da onde ele veio. Está dizendo assim, olha, em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês o mataram, aquele que ele foi condenado, saiba que ele morreu, ele ressuscitou, a ressurreição dele, ele permaneceu 40 dias após a sua ressurreição aqui na terra ainda entre os homens. Após os 40 dias, ele foi para o céu, falou para os discípulos assim: não saia de Jerusalém até que venha, até que seja revestido do poder que veio do alto. Passando 10 dias que ele foi para o céu, tornou-se total 50 dias da morte e ressurreição. Jesus peregrinou ainda na terra 40 dias, depois foi para o céu. Se cumpriu o dia de Pentecoste, que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Depois desse acontecimento, esses homens, Pedro, João, todos os discípulos, estavam com medo, retirando-se em oração, com medo do que poderia acontecer, que o seu Senhor havia morrido. Mas eles, cheios do Espírito Santo de Jesus, eles saíram para testemunhar e para realizar o primeiro milagre que aconteceu na história. Mas quando Pedro, com a autoridade que vinha do próprio Cristo, ele fala assim, olha, em nome de Jesus, o Nazareno. O que ele estava dizendo para aquele povo era o seguinte, aquele Jesus que vocês o mataram, que vocês o crucificaram, que vocês disseram que ele era um beberrão, disseram, zombaram dele, colocaram em cima da sua coroa, está aí o rei dos judeus, saiba que ele ressuscitou, que ele foi ao céu, ele enviou o seu poder e o seu poder continua agindo entre nós, porque hoje os milagres vão acontecer através do nome dele, porque quem conhece Jesus tem poder através do nome dele. Eu e você, que somos discípulos de Jesus, somos um representante dele, que temos o poder que transforma uma vida, uma casa, uma nação, uma cidade. Saiba que Jesus já nos deu muito mais do que precisamos, muito mais do que pedimos. Já nos deu o que
precisamos. O nome de Jesus há poder. O nome de Jesus há poder. Olha, esse aleijado, ele é erguido, Pedro olha para ele, João pega ele, levanta a mão dele, o tornozelo dele volta, o tornozelo dele começa a trabalhar, ele coloca sobre seus pés. Sabe o que ele vai fazer a primeira coisa? Ele vai entrar junto com Pedro e João no templo para fazer as suas orações. Esse personagem é bem provável que ele tinha 40 anos de idade. Há 40 anos de idade, ele nunca tinha entrado no templo. Ele nunca tinha ido fazer as orações, nem tampouco o sacrifício. Porque ele era considerado um impuro. Ele era considerado a qual que Deus estava punindo a sua família, que Deus estava cobrando juízo de Deus sobre aquele lar. Portanto, o poder de Deus, através do nome de Jesus, ele que tem poder de entrar, de transformar uma vida, não importa o que o outro pensa quem é, mas o nome de Jesus, ele entra e transforma. Well, quem sabe se você parar para olhar a tua história, a tua vida, a tua casa, se não fosse o poder do nome de Jesus, você era esse. Você estava andando, caminhando, com toda a parte do seu corpo, com os membros do seu corpo ativos, porém, uma vida destruída, mas o poder do nome de Jesus entrou e transformou. O nome de Jesus dá acesso direto à presença de Deus. O nome de Jesus revela quem ele é. O nome de Jesus carrega intimidade e autoridade. Saiba que Jesus já nos deu muito mais do que pedimos. Ele nos deu o que precisamos. Esse sujeito, esse coxo, ele queria somente prata e ouro. Porém, ele recebeu o que ninguém poderia fazer para ele, mas através do nome de Jesus. Irmãos, todo mundo aqui é cristão. Aí não sei que você tá cansado, como diz lá em Minas Gerais, tem alguém que conhece Caeté, Minas Gerais? De lá que eu vim. Lá de Minas Gerais fala assim, tá careca de saber. Saiba de uma coisa, que Jesus já deu para você muito mais do que você está pedindo. Ele já deu para você o que você precisa. E que o nome dele tem o poder de transformar uma cidade, uma nação. O nome dele permanece ativo e com autoridade ainda nos dias de hoje. Você tem poder através do nome de Jesus. E aqui eu encerro. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por me ouvir. Tá bem? Se você tiver Amém. alguma pergunta, não sei como que a Jaque trabalha agora.